Olá, amigos, espero que vocês estejam bem. Nesse vídeo, nós vamos discorrer um pouco com relação ao assunto de que lado Deus está, que lado Deus aprova com relação a governantes, com relação a sistemas de governo, com relação à política. Eu vejo que muitas pessoas que buscam a Deus sinceramente ainda não entendem sobre este tema. Então, eu quero dizer para vocês que o que eu vou falar agora é resultado de 10 anos de estudo, um plano chamado Ano Bíblico, que é um plano onde você vai lendo a Bíblia um pouquinho por dia, mais ou menos uma página e meia por dia. E aí, no final do ano, você conclui a leitura. Então, eu fiz esse plano por 10 anos seguidos, sem interromper nenhum ano. E é baseado nesses conhecimentos que eu adquiri que eu vou passar agora para vocês a minha experiência. Então, não sou eu falando, mas sim a Bíblia. E eu apenas estou relatando aquilo que eu li durante esses 10 anos, certo? Bom, primeiramente vamos começar a procurar ter uma ordem cronológica. Então, começo dizendo a vocês que o governo de Deus, quando ele chegou a dizer para o povo: construam ali um santuário que eu quero habitar com vocês. E mesmo antes disso, desde o início da criação do mundo, o governo de Deus sempre foi estabelecido por homens escolhidos por Deus, homens e mulheres também, escolhidos por Deus, ou seja, homens que o buscavam para fazer a sua vontade, para entender a sua vontade, porque o governo de Deus ele tem um fundamento, uma lei moral, que é os 10 mandamentos. Ele não é um governo assim aleatório, ele é baseado na transcrição do caráter do próprio Deus, que é a sua lei moral, que é os seus 10 mandamentos. Então ele sempre, desde o início, inicialmente, ele foi estabelecido e sempre continua assim, vocês vão ver ao longo do estudo, por homens e mulheres, pessoas que buscavam a Deus, portanto eram pessoas, líderes que eram escolhidas pelo próprio Deus. E como que as pessoas podiam perceber isso? Normalmente era por manifestações milagrosas. Deus fazia através de Moisés, de Arão, por exemplo, manifestações milagrosas que o povo percebia que Deus estava com aquele líder. Mas mesmo assim, muitas vezes aquele líder era perseguido por causa da dureza do coração do povo e a vontade de fazer sua própria vontade, e não a vontade de Deus, que está revelada na transcrição do caráter de Deus, que é a sua lei, certo? Então vamos lá. Deus escolhia líderes e fazia manifestações milagrosas. E o povo seguia esses líderes, o povo, mas sempre revoltoso e tal. Com o passar do tempo, o povo foi crescendo, concordam? Então foi necessário uma organização maior. Então Deus disse que se escolhessem mais líderes e que dividisse essa liderança. Para quê? Para que o líder, no caso Moisés, não ficasse muito cansado e fosse a exaustão e desfalecesse. E assim foi, até que chegou um momento em que existiam juízes para julgar o povo. Juízes julgavam o povo e isso era de maneira organizada, mas o governo continuava sendo o governo de Deus. Por quê? Porque eram líderes que eram escolhidos por Deus, eram pessoas que não eram escolhidas por interesses terrenos, interesses temporais ou interesses do próprio coração do homem, mas sim pessoas escolhidas por Deus, que queriam fazer a vontade de Deus, que tinham o coração, o eu derrubado, coração contrito e o eu derrubado. Nesses corações que Deus habitava e esses líderes que Deus escolhia. Então chegou um tempo que tinha-se juízes, julgavam o povo de acordo com o quê? De acordo com a lei de Deus, com a transcrição do caráter de Deus, certo? Então, mas neste povo, que é o povo da Bíblia, história de Deus com os homens através da Bíblia Sagrada, neste povo o coração se corrompeu, na sua grande maioria, o povo se uniu, sua grande maioria revoltosa com o coração corrompido, porque não é a maioria que quebra o eu para buscar Deus, mas sim sempre uma minoria, infelizmente.
Então esse povo se corrompeu e unidos eles pediram para os seus líderes que gostariam de ter um rei, conforme as nações vizinhas. E foi aí que tudo começou a desandar, tudo começou a degringolar. Então as consequências deles terem um rei, Deus aceitou, mas eles tiveram que lidar com as consequências. As consequências foram escravidão, pessoas tinham que trabalhar para sustentar esses reis, esses governos, eram escravas às imposições deles, porque deixou de ser dirigido por Deus, através de líderes consagrados a Deus, que não tinham o eu vigorando, e passou a ser dirigidos por líderes humanos que não tinham ainda quebrantado o seu coração diante de Deus. E aí tudo degringolou e aconteceu várias coisas. O povo passou a ser oprimido, impostos altos, tudo que a gente vê hoje. Inclusive, no 3º século depois de Cristo, avançando bastante, pouco mais ali na história, nós vimos um episódio que foi o principal problema que a humanidade enfrenta hoje, no qual o imperador Constantino, ele teve um sonho e ele decidiu, politicamente, por intenções políticas, ele decidiu unir o útil ao agradável, ou seja, ele falou: eu vou estabelecer uma lei na qual as pessoas cristãs que querem seguir ao Deus do céu, ao Deus da cruz, como eu falo para vocês, isso aconteceu 300 anos após a morte de Cristo, elas vão poder segui-lo, só que conforme o costume da maioria, que é adorador do Deus Sol, o Sunday. Então ele uniu o que foi um milagre, estava se espalhando pelo mundo como a morte de Cristo, e havia seguidores fortíssimos ali. Ele uniu este pensamento, esta morte, esse Deus, homem, que veio para salvar a humanidade e morreu pela humanidade, essa mensagem muito poderosa, mas a ser adorado no dia da grande maioria dos habitantes dali, que eram os adoradores do sol. Então ele uniu o útil ao agradável. Ele uniu uma mensagem que tocou o coração dele, com a qual ele teve um sonho, que é a mensagem da cruz, ao costume da maioria. Por quê? Porque como um político, ele tinha interesse de conquistar a maioria. E isso nós temos esse costume até hoje. Os cristãos adoram a Deus no dia dos adoradores do sol, que é o Sunday, que é o primeiro dia da semana, não é o dia que a Bíblia nos diz. E isso parece um detalhe insignificante, mas é muito importante, porque tem a ver com a autoridade do Deus Criador, a transcrição do caráter, a lei do Deus Criador. O 4º mandamento da Bíblia, o 4º mandamento de Deus na Bíblia, que é o mandamento do sábado, ele nos fala claramente que Deus é o Criador e ele esclarece nome de quem é o Criador do universo, cargo, que é Criador de todo o universo, e jurisdição, que é o universo inteiro. Portanto, este mandamento, o 4º mandamento, ele é muito importante na lei de Deus. Ele é considerado um selo de Deus para com seu povo fiel. Então, claro que não basta guardar apenas este mandamento e não basta guardá-lo por motivos equivocados. Nós temos que guardá-lo quando nós o conhecemos e o entendemos por gratidão a Deus, que nos salvou e nos mantém salvos pela nossa fé, pela nossa comunhão, pela nossa santificação, como já foi falado nos estudos anteriores. Agora, eu pergunto, hoje Deus pode usar algum desses governantes que nós vemos? Bom, a Bíblia também responde essa pergunta. O nosso governo hoje tem muitos problemas, como eu já falei, relativo à mentalidade política carismática e ao coração do homem de querer fazer as coisas à sua maneira. Então, existem muitos problemas. Existe também a corrupção e ela está aí escancarada para todos verem.
Mas mesmo assim, Deus pode usar alguém. E ele tem seus agentes também no meio político. Sim, quem são essas pessoas? São pessoas perfeitas? Não. São pessoas que estão buscando a Deus e se arrependendo de seus pecados. São pessoas que ficam incomodadas com seus pecados e buscam a Deus. E chegam até Deus e falam: Senhor, me ajuda a fazer o meu melhor. Perdoa o meu pecado, me limpa e me ajuda daqui para frente a ser usado por ti. Deus pode usar essas pessoas? Pode, pode. Se Ele pode usar a mim, se Ele pode usar a você, Ele pode usar também a um político. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Ele não discrimina nem o pobre, nem o rico, nem o negro, nem o índio, nem a mulher, nem a criança. Deus ama a todos, certo? Então Ele pode usar também essas pessoas. Então, essa é a análise que a Bíblia nos traz e é o mais importante para que todos possam entender. Então, como cristão, como um cidadão que está que foi justificado por Cristo, que está vivendo em arrependimento, em santificação, você tem o seu direito de escolher aquela pessoa ou aquelas pessoas que mais lhe agradam. Mas, acima de tudo, você tem que se preocupar com o seu coração, com a sua mudança interior, porque a solução não está na política, não está em nenhum ser humano, por mais que alguns possam ser usados e são usados por Deus, mas a solução está em Cristo. A Bíblia nos fala claramente, através de símbolos, mas temos como estudar as Escrituras para entender que uma pedra foi atirada. E essa pedra, que é Jesus Cristo, ela não tinha auxílio de mãos humanas. Então, quem vai resolver o problema da humanidade é a volta de Jesus Cristo. Até lá, nós temos que nos preparar, orar pelos nossos governantes, tomar os nossos posicionamentos também políticos, assim como nós tomamos nossos posicionamentos profissionais, as nossas decisões de estudo, trabalho, família, para formar uma família, tudo isso você tem o seu livre-arbítrio e tem que decidir aqui, também da mesma forma para com a política. Mas o mais importante é sabermos que o verdadeiro governante, que é Jesus Cristo, ele está às portas para voltar a este mundo e resgatar o seu reino. E a Bíblia nos dá mais orientações, então eu recomendo que você faça também o estudo da Bíblia. Continue seguindo este canal porque vai ter vários temas importantes da Bíblia para que você esteja preparado para seguir um único, verdadeiro e o principal governante, o único que vai resolver o problema de fato, que é Jesus Cristo. Então que Deus te abençoe e tenha um excelente dia.